Olá pessoal, tudo bem? Espero sinceramente que esteja tudo bem com vocês. A saudade é muito grande, saudade da turma do terceirão do continente, meus alunos desde o primeiro ano, turma de extensivo do continente, turma muito querida, os antigos alunos, os novos alunos, sempre muito acolhedores. As turmas de terceirão do centro que conheço há pouco tempo, mas também me acolhem sempre muito bem, turmas participativas, alegres, extensivo especial, primeira aula de sexta-feira, essa turma é extremamente carinhosa comigo também, extensivo matutino, uma turma bastante participativa, alegre, vibrante, extensivo noturno. Parece que a aula acontece num ambiente ensolarado, mesmo à noite, bastante participativa também. A saudade é muito grande de vocês. Estou falando sinceramente, da aula presencial é sempre muito melhor, mas é claro que a gente procura aqui fazer o melhor trabalho possível com o objetivo de contemplar as suas expectativas, os seus interesses, os seus anseios, tá bom? Então, de antemão já, um beijo grande para vocês. Eu vou tratar hoje de regência, mas vou dividir esse conteúdo em duas partes. Nessa aula eu trato da parte 1, que seria economia e principalmente política interna. E aí depois, na segunda aula, sobre esse conteúdo, eu falo das revoltas regenciais que quase fragmentaram politicamente o Brasil. Vamos lá então falar da regência, mas tratando inicialmente de alguns aspectos gerais desse contexto aí da regência. Primeira coisa, o período regencial é o período situado entre o primeiro e o segundo reinado. É um período posterior à abdicação de Dom Pedro I. O sucessor do trono, Dom Pedro II, era menor de idade. Conforme a Constituição previa, lá de 1824, o Brasil deveria então ser governado por 3 regentes, escolhidos pelo Poder Legislativo. Sabemos que a regência deveria ir até quando Dom Pedro II completasse 18 anos, 2 de dezembro de 43, mas ela termina em 1840, Dom Pedro é conduzido ao trono com 14 anos de idade, é o chamado golpe da maioridade. Nesse momento da regência, esse período de 9 anos, nós temos a ascensão ao poder das elites agrárias nacionais do centro político do país. Estou falando de Rio, São Paulo e Minas. No início, uma ascensão paulista. Depois, nos 3 anos finais, uma ascensão fluminense. Teremos também a participação aí da elite pernambucana, certo? Mas com um espaço menor dentro da política nacional, comparando-se com essas 3 províncias. Nós temos aqui no início da regência um forte nacionalismo, tanto no âmbito político, como também no âmbito literário. É aí que nasce a literatura romântica no Brasil. Lembrando que a primeira fase do romantismo ela é fortemente nacionalista, né? Vamos lembrar do poema Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, e as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Pois então, esse nacionalismo que se expressa através da literatura também era muito forte no âmbito político. A gente vai perceber isso nas chamadas sociedades patrióticas. Vamos ter, por exemplo, nessa época, a permissão do funcionamento da maçonaria. Ela foi proibida por Dom Pedro I, até porque a maçonaria no primeiro reinado esteve por trás de alguns movimentos, como por exemplo a Confederação do Equador, que quase emancipou boa parte do Nordeste em relação ao Brasil. E aí agora ela voltou a ser permitida. Vamos ter a fundação de várias lojas maçônicas. Temos aí o exemplo de Jerônimo Coelho, lagunense, que desde a infância estava no Rio de Janeiro e volta para Santa Catarina, para Desterro especificamente, em julho de 1831, fundando aqui uma loja maçônica. Vai ter também aqui o primeiro jornal catarinense, O Catarinense, é a fundação da imprensa em Santa Catarina, julho de 1861, e ele vai fundar também a Sociedade Patriótica. Naquela época não se falava de partido político, Hoje a gente usa esse termo, claro, mas naquela época não existiam partidos instituídos oficialmente, não, com um número específico, não tinha nada disso. Existiam as chamadas sociedades políticas, entre elas as chamadas sociedades patrióticas, que são grupos políticos formados em grande parte por ex-integrantes do Partido Brasileiro e que resistiam ainda à presença de portugueses nas altas patentes militares e também em algumas posições políticas nacionais. Dá para perceber que aquela grande aversão ao elemento português, ela não somente permanece, como ela é muito forte, talvez até aumente no início da regência. Existe aí então uma forte xenofobia, que vai contribuir também para inibir a imigração europeia. A gente sabe que na regência tem ainda imigrantes vindo do Brasil. Aliás, tem mais imigrantes vindo do Brasil do que no primeiro reinado.
mas é que se esperava que viessem mais imigrantes. É um momento de expansão econômica, já vou falar do café nesse contexto, é um momento em que se discute a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, então havia uma expectativa, né, da vinda de muitos imigrantes para cá, mas acabou não ocorrendo dentro das expectativas, né? O que leva a entender que a xenofobia muito forte nesse momento, mesmo que mais voltada ao elemento português, acabasse também contribuindo para uma imigração um pouco menor do que o esperado. Nós temos sim, claro, colônias de imigração nesse contexto. Por exemplo, as primeiras colônias italianas de Santa Catarina, fundadas ali no Vale do Rio Tijucas, como a região atual de São João Batista, e também no Vale do Itajaí, ali já em 1835, 1836, certo? Agora, quando se fala em economia no período regencial, nós temos aí a superação de um longo período de crise. Desde a crise da mineração, nas últimas décadas do século XVIII, até 1830, nós temos um momento ali de crise econômica no Brasil, né? Mas essa crise econômica começa a ser superada quando o café se torna o principal produto de exportação, o principal produto da economia nacional, ultrapassando inclusive o açúcar. O café começa a ser produzido na região do Vale do Rio Paraíba do Sul, chamado mais popularmente de Vale do Paraíba. Inicialmente na região da Baixada Fluminense, certo? Baixada Fluminense. Aí depois ele vai se expandindo dentro desse raio aqui, que aparece em cinza no mapa, para depois alcançar espaços maiores, né? A região aqui, ó, do sul do Espírito Santo, sul de Minas, até também sair dessa região mais próxima do litoral de São Paulo e ir em direção ao interior, em direção à terra roxa, ao clima temperado, úmido, a uma altitude um pouco maior, para ser produzido, né, na região chamada de Oeste Paulista. É o momento em que lá no Segundo Reinado, a partir de 1850, quando o café atinge essa região, ele passa a ocupar um percentual ainda maior da nossa riqueza nacional. O café vai chegar a responder, no auge do Segundo Reinado, por mais de 60% das nossas exportações, tá bom? Muito bem. Agora a gente precisa também considerar que na época em que o café predominava no Vale do Paraíba, ele tinha mão de obra predominantemente escrava. E lá no Segundo Reinado, quando ele atinge aqui a região do Oeste Paulista, né? Inclusive tem uma parte que não está aparecendo no mapa aqui, mais para o interior, aí o café, ali a partir de 1850, já passa a contar com uma mão de obra predominantemente livre. É o imigrante, principalmente italiano, que passa aí a trabalhar nas fazendas de café do Oeste Paulista, certo? É momento posterior também a Lei Eusébio de Queiroz, aquela lei que acabou, né, com o tráfico de escravos lá em 1850, certo? É um momento também que coincide com a grande imigração europeia. No momento, digamos, de vinda de imigrantes, num afluxo muito maior do que aquele que ocorreu na regência, como a gente já viu. Muito bem, agora vamos falar dos governos regenciais. Nós tivemos, como previa a Constituição, inicialmente, uma regência trina. Quando Dom Pedro I abdica em 7 de abril de 1831, forma-se uma regência trina provisória. 3 ministros de Estado ocupam provisoriamente, né, os cargos da regência. Temos ali os trâmites para uma eleição, para se escolher ali os regentes permanentes. Essa eleição, esses trâmites, duram ali em torno de 2 meses e poucos. Aí temos a eleição da regência trina permanente. Pois é, mas ela tinha mandato de 4 anos. Mas o que vai acontecer é que em 1834 vai haver uma mudança, né? Um acréscimo à Constituição, o chamado Ato Adicional de 1834, que vai mudar a regência de trina para a una. Aí vamos ter um regente só. Inicialmente foi eleito o padre Diogo Feijó. Mas ele enfrenta uma série de revoltas ali na regência, farrapos, cabanagem, sabe nada, e ele vai acabar renunciando em 1837. Aí vamos ter a eleição do senador Araújo Lima, que vai ter a sua regência interrompida pelo golpe da maioridade, que nós vamos ver no finalzinho dessa aula aqui, né, lá em 1840. Muito bem, partidos políticos. Olha só, como eu já disse anteriormente, nós não tínhamos de fato partidos políticos institucionalizados, uma sigla com numeração e tudo, não. Não havia nem legislação para isso. Então o que existiam eram, na verdade, as chamadas sociedades políticas, né? Mas a gente encontra na historiografia o termo partido porque hoje ele é um termo consolidado, que serve para definir grupos políticos com programas, né, diferentes. Pois então, até 1834, ali nos 3 primeiros anos da regência, nós temos uma composição político-partidária que tem aí 3 grupos principais. Os restauradores ou caraburus, como o próprio nome indica, queriam a restauração do primeiro reinado, a volta de Dom Pedro I.
eram em grande parte ex-integrantes do Partido Português, certo? E que ainda sonhavam com a volta de Dom Pedro. Dom Pedro I deixou o Brasil, voltou para Portugal com o título de Dom Pedro IV para destronar seu irmão Dom Miguel, que segundo Dom Pedro havia usurpado o trono, tirando do trono a filha de Dom Pedro, Dona Maria da Glória. E aí quando Dom Pedro volta para lá e tem sucesso na deposição de Dom Miguel em 1832, havia a expectativa de que, realizado esse grande feito, ele pudesse voltar ao Brasil. Essa é a expectativa, pelo menos, dos restauradores ou caramurus, também apelidados de corcundas ou absolutistas, por defenderem aquele governo marcadamente autoritário e centralizador de Dom Pedro I. Mas o Dom Pedro I vai morrer em 1834 de tuberculose, né? Aí esse partido, de fato, não vai mais ter razão de existir. Mas, mesmo que esse partido existisse, ele não tinha lá grandes apoiadores, né? O principal debate está em torno dos outros dois partidos, os liberais moderados, ou chimangos, e os liberais exaltados, também chamados de farroupilhas. O grande tema do debate político no período regencial é em torno do centralismo político ou descentralização política. Os liberais moderados ou chimangos defendem a preservação do centralismo político, do Estado unitário, certo? Já os liberais exaltados ou farroupilhas defendem o quê? O sistema federativo, dando maior autonomia política às províncias e também aos municípios. Vamos lembrar que, pela Constituição de 1824, como queriam preservar os liberais moderados, os presidentes de província eram nomeados pelo governo central. Não havia assembleia nas províncias, certo? Então, os cargos da província eram nomeados pelo governo central, havendo um forte centralismo político, um forte controle do governo central sobre as províncias e também sobre os municípios. Muito bem. Agora, olha só. De 1831 a 37, vai predominar o que a gente chama de liberais no poder. Liberais moderados e também exaltados. Mas os liberais moderados vão, de fato, dominar o poder político. Mas, embora eles defendessem o centralismo político, tá, eles dialogam, sim, com os liberais exaltados. E nós vamos ter, por causa desse diálogo, algumas reformas de caráter descentralizador que, de fato, não chegam a satisfazer os interesses dos exaltados. E, obviamente, também não agradam os liberais moderados. Então, na verdade, uma política de pacificação, né? Vamos descentralizar, mas não tanto quanto querem os exaltados, certo? E também não vamos ter o centralismo da forma como querem os moderados. Vamos chegar ao meio termo. Então, esse período de reformas liberais descentralizadoras, que vai de 1831 a 1837, até a regência do padre Diogo Feijó, é chamado de avanço liberal. E quais reformas importantes acontecem nesse momento, de caráter liberal ou ainda de caráter liberal descentralizador? A primeira delas é a Lei Feijó, que tem esse nome porque foi proposta pelo padre Diogo Feijó. Mas calma, ele ainda não era regente, só vai ser regente em 1835. Na época ele era ministro da Justiça. E propôs aí o quê? A proibição do tráfico de escravos. Na verdade, ele atendia a uma histórica reivindicação britânica, né? Desde 1810, havia o compromisso de Portugal com a Inglaterra de extinguir o tráfico de escravos num prazo de 15 anos, como ficou estabelecido no Tratado de Amizade e Aliança, né? Mas a gente sabe que dentro desse prazo aconteceu um fato importante, a independência do Brasil. E aí Portugal não pôde cumprir esse acordo. Mas o Brasil independente, em busca do reconhecimento britânico, endividado com a Inglaterra, acabou aceitando a reivindicação britânica de que o Brasil deveria extinguir o tráfico de escravos, também num prazo de 15 anos a contar de 1826, quando o acordo foi feito. Pois então, atendendo a esse compromisso do Estado brasileiro com a Inglaterra, atendendo a esse interesse britânico, o padre Diogo Feijó propôs então a proibição do tráfico de escravos. Partia isso também, claro, de uma visão de um político, né, de uma mente um pouco liberal. Os ingleses queriam isso porque, claro, eles queriam a transição do trabalho escravo para o trabalho livre assalariado. O trabalhador escravo, ele não tem renda, ele não é mercado consumidor de produtos industrializados ingleses. Já o trabalhador livre assalariado, sim, os ingleses queriam de fato ampliar mercados consumidores. Pois então, mas acontece que esse governo da regência ele tem dificuldade de impor sua autoridade sobre os governos provinciais. Não é à toa que nós vamos ter uma série de revoltas provinciais, tá? Nós temos dezenas de revoltas. A gente estuda geralmente, né, 5 revoltas, das quais 4 são separatistas, né? Farrapos, cabanagem, balaiada e sabe nada. A revolta dos malês ali tem um aspecto mais social do que político. Pois então,
era difícil impor o governo, a autoridade do governo regencial no Rio de Janeiro, sobre as várias províncias, sobre as elites agrárias das várias províncias. Então, essa lei ia contra os interesses dessas elites provinciais, que eram, obviamente, escravistas, escravocratas. Não vão obedecer à lei. E o Estado não vai ter condições de fazer a lei cumprir. A lei caducou, a lei não foi cumprida. Por esse motivo, essa lei que foi feita, em parte, para contemplar interesses ingleses, e acabou não contemplando, ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, certo? Ah, mas sabemos que vai ter uma outra lei lá em 1850 que vai sim acabar com o tráfico de escravos. Essa lei vai ser cumprida? Sim, é a Lei Eusébio de Queiroz, então atentem para isso, tá? Temos a Lei Feijó que proíbe o tráfico de escravos, mas não é cumprida. E temos a Lei Eusébio de Queiroz que também proíbe o tráfico de escravos, mas essa é sim cumprida, essa tem ali uma eficácia maior e é mais lembrada inclusive na história do que a Lei Feijó. Temos ainda uma outra ideia do padre Diogo Feijó, certo? Que vai trazer aí uma outra reforma descentralizadora. Nós temos um contexto de crise, a chamada crise de julho de 1831. Temos ali um contexto de revolta dos exaltados, entre 12 e 15 de julho, no Rio de Janeiro. Essa revolta ameaça o poder dos liberais moderados e nós temos aí uma dificuldade do governo da regência de contar com o poder repressor do exército. E sabem por quê? Porque o exército tinha como principais patentes portugueses, nomeados desde os tempos de Dom Pedro ou ainda desde os tempos de Dom João, mas principalmente o governo de Dom Pedro. O Dom Pedro se aproximou de uma elite portuguesa, chamado Partido Português, né? E as suas principais patentes militares eram portugueses. E esses portugueses sonhavam com a volta de Dom Pedro. Esses portugueses não eram solidários ao governo da regência na mão de brasileiros, liberais moderados. Então, diante dessa ameaça ao poder dos liberais moderados, diante da dificuldade de contar com o exército para garantir a ordem interna, o que o ministro da Justiça, padre Diogo Feijó, propôs? A criação da Guarda Nacional em 1861. O que nós temos? Uma descentralização da segurança pública, da própria segurança nacional. Estava nas mãos do exército no primeiro reinado, né? Mas sabemos que o nosso exército no primeiro reinado era bastante incipiente. Em alguns momentos de desordem pública, de ameaça à segurança nacional, como as guerras de independência de 1823 ou a Confederação do Equador de 1824, o nosso exército não teve condições de reprimir esses movimentos por conta própria. O Brasil teve que recorrer à contratação, inclusive, de tropas britânicas, né? Vamos lembrar ali do almirante Lord Cochrane, que veio para cá combater as guerras de independência, né? E também lutar contra a Confederação do Equador. Pois então, nós temos, diante dessa dificuldade do Exército de garantir a ordem nacional, a descentralização dessa segurança nas mãos do quê? De uma milícia civil censitária, a Guarda Nacional. Tá, uma milícia? Sim, porque é um grupo de homens armados. Civil, porque eles não são de carreira militar. Aliás, a ideia é ter um corpo de segurança, né, destacado, né, desligado do Exército. E é censitária porque é uma milícia civil onde só participam as elites dos municípios. Nós temos aqui o surgimento do chamado coronelismo, ou seja, a elite agrária em cada município, controlando a Guarda Nacional, controlando essa milícia armada, fortemente politizada, porque vai tratar muito mais dos seus interesses políticos, certo? De usar da força para intimidar inimigos políticos, e que vai, obviamente, ganhar mais força ainda durante o período republicano, né? Quando nós temos ali o voto aberto, o voto descoberto, e que vai ser a base, digamos, legal para que fosse praticado o tal do voto cabresto, que dependia aí dessa milícia com a qual, né, os fazendeiros, os chamados coronéis, contavam. Então, o coronelismo, muito forte na República Velha, tem sua origem aqui, no período regencial, com a criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional ela vai durar ali até o final da República Velha. A gente tem uma desmobilização dessa guarda ali já no período da década de 1910 e mais intensamente na década de 1920. Com a Revolução de 30, aí mesmo que não há Guarda Nacional. Muito bem. Essa Guarda Nacional, como eu disse, é também uma milícia civil, que não tem ligação com o Exército, até porque o Exército tinha um forte controle de altas patentes portuguesas. Então era, na verdade, uma estratégia contra o lusitanismo muito forte no Exército. Um lusitanismo simpático à ideia de um retorno de Dom Pedro, que era uma coisa que não agradava, obviamente, o governo regencial, composto por
ex-integrantes do Partido Brasileiro e que foram protagonistas, né, na deposição do Dom Pedro I, que oficialmente ficou conhecido como renúncia, mas ele renunciou porque ele saiu daqui escorraçado na prática. Muito bem, nós temos ainda, como parte desse avanço liberal, uma outra ideia do padre Diogo Feijó, o Código de Processo Penal. Vejam a importância que esse homem tem no avanço liberal. Isso ajuda a explicar porque depois ele vai ser eleito regente, né? Então, o Código de Processo Penal, ele traz aqui a criação de um novo cargo, o cargo de juiz de paz. Ele é eleito nos municípios pelo voto censitário. Ele é eleito pelas elites municipais. Ele não é escolhido pelo governo central. Então há uma descentralização do poder de polícia e de justiça. Sim, porque ele acumula as duas funções. Ele é uma espécie de delegado e juiz do município. Já pensou uma situação onde o delegado é que conduz a investigação e produz também a acusação. E aí depois ele vai julgar com base na acusação que ele mesmo produziu, certo? Uma coisa absurda, né? Então, esse absurdo acontecia aqui na regência. Mas, embora houvesse uma concentração de funções nas mãos do juiz de paz, há uma descentralização desse poder de polícia e justiça, já que o juiz de paz é eleito nos municípios e não é nomeado mais pelo governo central, como era antes, tá? Além do juiz de paz, tem uma outra coisa que marca essa descentralização, e que existe até os dias de hoje, o júri popular. Pessoas da sociedade civil, né, vão ser responsáveis, em casos de crime de maior comoção, pelo julgamento do réu. Tá? Ou seja, nós não temos um juiz nomeado pelo governo central para julgar. Temos aí um júri popular, população municipal. Certo? Muito bem. Pessoal, embora eu tenha citado aqui importantes avanços liberais, o mais importante vem depois. Vem em 1834. É o chamado Ato Adicional de 1834. É um aditivo à Constituição de 1824, uma espécie de reforma da Constituição. O que esse ato traz? Primeira coisa, muda a regência de trina para una, um só regente. Outra coisa, o Conselho de Estado vai ser extinto. Ele tinha sido criado lá no primeiro reinado, reconhecido pela Constituição de 1824, mas essa ideia de Conselho de Estado, né, com conselheiros nomeados pelo imperador, cargo de caráter vitalício, era uma tradição que vinha lá do antigo regime. Então esse governo regencial, que quer um Estado mais liberal e menos centralizado, vai obviamente refutar a presença, né, desse Conselho de Estado. Então vai extingui-lo em 1834 com um ato adicional. Ele volta a existir no segundo reinado com Dom Pedro II, mas ele é extinto durante a regência. Vamos ter também a transformação do Rio de Janeiro em município neutro da corte. Rio de Janeiro deixa de ser uma cidade vinculada à província do Rio de Janeiro. A província do Rio de Janeiro vai ter uma capital nova, Niterói. E o Rio de Janeiro vira uma espécie de município neutro da corte. Ele é capital do Brasil somente. É isso, tá? Na verdade, o que está acontecendo aqui é uma espécie de preparação para a ideia de Distrito Federal. Só não podemos chamar de Distrito Federal porque não há um Estado federativo no Brasil ainda. Não há um Estado federativo, mesmo que em 1884 tivessem sido criadas as Assembleias Legislativas Provinciais, que vão trazer maior autonomia às províncias. Mas não é o suficiente para chamar de Estado federativo. Sabe por quê? Porque o Brasil, mesmo com as Assembleias Legislativas Provinciais, continua sendo um Estado unitário. Ou seja, o presidente de província é nomeado pelo governo central. Tá, mas então que autonomia maior as províncias têm com essas assembleias? É que antes o poder de legislar cabia ao presidente de província. Ele acumulava as funções executivas e legislativas, além também de influenciar na nomeação de juízes, responsável pelo poder judiciário, claro. Então, agora o poder de legislar fica nas mãos da Assembleia. Assembleia que, inclusive, pode vetar decisões do presidente de província. A Assembleia que pode, inclusive, decidir pela exoneração de pessoas nomeadas a cargos comissionados pelo presidente de província, caso, né, verifique ali alguma irregularidade no exercício desse cargo, certo? Muito bem. Temos, então, com a tradicional, uma autonomia maior às províncias. Não é, claro, aquela autonomia que os exaltados queriam. Os exaltados queriam, por exemplo, eleger o seu presidente de província, né? Mas é claro que essa descentralização não agradava aquelas mentes mais, né, centralizadoras. Então vejam que se chegou a uma espécie de meio termo. Muito bem. A gente vai ter, então, com essa mudança, né, proposta pelo ato adicional, de uma regência una agora, a eleição do padre Diogo Feijó como regente único. Mas
O padre Diogo Feijó é o cara que assim que assume o poder, ele vai querer criar um novo partido. Ele achava que criando esse partido ele teria, na verdade, um amplo apoio para governar, quase com a ideia de partido único. Mas ele não conseguiu. Ele fundou o Partido dos Progressistas, a Sociedade dos Progressistas, que a partir de 1837 são chamados de liberais, embora se usasse também a nomenclatura progressistas. E o padre Diogo Feijó, ele vai ter uma reação quando ele cria esse partido, né? Que é a fundação de um partido de oposição, os regressistas, também depois chamados de conservadores. Os progressistas defendiam o quê? Maior autonomia política às províncias. Eles apoiavam o ato adicional, eram a favor do ato adicional, mas queriam progredir nessa descentralização. Por isso o termo progressista. Defende aqui o centralismo, né? Melhor, desculpa, o federalismo. E argumentam o seguinte, ó, o federalismo, essa maior autonomia política às províncias e aos municípios, é essencial para garantir a unidade política do Brasil. O Brasil vive aí um momento de acirramento político. Algumas províncias, desde o início da regência, já tem ali alguns motins, algumas revoltas. E aí, qual era a ideia? Se a gente não conceder autonomia política às províncias, elas vão querer se revoltar, provocando aí movimentos separatistas. Vamos lembrar que quando ele propõe isso, em 1834, nós não temos ainda a Revolução Farroupilha acontecendo. A cabanagem está ali no momento ainda de embrionário. Ela vai acontecer de maneira mais intensa a partir de 1835. Então o federalismo era visto como uma alternativa para frear esses movimentos nas províncias separatistas que contestavam aquele centralismo que ainda existia, porque o Estado era unitário. Os presidentes de província eram nomeados pelo governo central. Mas em oposição a essa progressão rumo ao federalismo, temos o Partido Regressista, que defende o quê? O unitarismo. Eles são chamados de regressistas porque eles querem regredir, eles querem um retrocesso histórico. Ou seja, querem anular o ato adicional e acabar com o poder de legislar das assembleias provinciais, principalmente. E, se possível, anular também com essa descentralização que aconteceu mesmo anteriormente ao ato adicional. Querem acabar com o Código de Processo Penal, que criou o cargo de juiz de paz, que criou o júri popular, querem acabar com a Guarda Nacional também, se possível, certo? E eles alegam o quê? Olha só, é preciso um Estado unitário para exercer um controle forte sobre as províncias, para justamente evitar que elas se revoltem e manter o quê? A unidade política. Estão vendo como progressistas e regressistas defendem ideias divergentes, mas com uma finalidade comum: manter a unidade política. Esse é o eixo do debate político da regência. Manter a unidade política. Qual a solução, de acordo com os progressistas? Dar autonomia às províncias para que elas não venham se revoltar. Qual a solução para os regressistas? Controlar as províncias para que elas não se revoltem. Muito bem. Vamos falar então da regenciana do padre Diogo Feijó. É o último momento aí desse avanço liberal. Embora durante a regência dele não exista mais avanço liberal na prática, certo? Mas como ele era um ícone das reformas descentralizadoras, a gente entende que temos até 1837, até a regência do padre Feijó, o avanço liberal. Olha só, na verdade a gente encontra aqui uma crise desse avanço liberal. Por quê? Acontece uma série de revoltas provinciais, revoltas separatistas. Farrapos no Rio Grande do Sul, a cabanagem no Pará e a sabinada da Bahia. Nós tivemos a prisão, tivemos digamos, um lado positivo durante a regência do padre Diogo Feijó, aos olhos daqueles que queriam a unidade nacional, que foi a prisão do líder da Revolução Farroupilha, o Bento Gonçalves. Mas o Bento Gonçalves foi levado preso para a Bahia. Acontece que ele fugiu da Bahia e voltou para liderar a Revolução Farroupilha. E ele foge da Bahia durante o governo de padre Diogo Feijó. Aí nós temos, nesse contexto, certo, uma sérias críticas ao governo dele, classificam ele como incapaz de conter essas revoltas e chegam à conclusão de que o federalismo, essa autonomia excessiva que deram às províncias, acabou permitindo que as províncias usassem essa autonomia para promover revoltas. Por exemplo, a Revolução Farroupilha, liderada pelo Bento Gonçalves, tinha como uma das forças participantes a própria Guarda Nacional. Quem foi que criou a Guarda Nacional? O padre Diogo Feijó. Então vamos dizer, estão vendo? O teu federalismo levou a esse caos, a essa anarquia, a esse risco de fragmentação política do Brasil, a essa ameaça à unidade. O padre Diogo Feijó, que criou o Partido Progressista para tentar abarcar o apoio da maioria, acabou vendo esse partido esvaziado. Cada vez mais lideranças ligadas a ele abandonam ele e entram para o Partido Regressista. Entre eles, Bernardo de Vasconcelos, que vai dizer:
fui progressista, quer dizer, fui liberal, agora sou regressista. Diante dessa situação, o padre Diogo Feijó, sem condições de governar, vai dizer a todos que está doente. Ninguém sabe se ele de fato estava ou não, mas vai dizer que está doente. E aí vai renunciar. Só que ele sabe que ao renunciar, ele entrega o poder nas mãos dos regressistas. Mas pelo menos ele vai escolher qual regressista ele quer no poder. Ele quer um regressista um pouco mais moderado, certo? Um regressista que tenha um posicionamento um pouco mais republicano, um pouco mais democrático, certo? E menos autoritário. Quem é ele? O senador Araújo Lima. Aliás, naquela época, a eleição para senador, ela provocava ali um resultado de 3 nomes, certo? E cabia ao regente escolher um dos 3 nomes. E o padre Diogo Feijó escolheu como senador eleito por Pernambuco justamente o Araújo Lima. Era da oposição, só foram eleitos gente da oposição em Pernambuco. E aí ele escolheu o Araújo Lima. Ao escolher o Araújo Lima, já se percebe que ele tem uma certa proximidade com esse cara, mesmo sendo da oposição. E aí, olha só, o padre Diogo Feijó vai renunciar em 19 de setembro de 1867. Na véspera, no dia 18 de setembro, ele vai nomear o senador Araújo Lima como ministro do seu governo, ministro do negócio do império. E olha só que coisa louca. Pela legislação que havia na época, se o regente renuncia, quem assume interinamente é o ministro do Negócio do Império. Então ele nomeia o senador Araújo Lima, ministro do Negócio do Império, no dia 18 de setembro. E renuncia em 19, então ele praticamente escolheu o senador Araújo Lima, que era da oposição, como seu sucessor. Araújo Lima assume então interinamente, em 1837, mês depois, já em 1838, ele é eleito, certo? E aí temos então a regência do senador Araújo Lima. Ele é um regressista, ele defende o maior centralismo, e agora a gente tem então um período conhecido como o regresso, ou o regresso conservador. Ele monta um ministério formado por importantes nomes das elites agrárias fluminenses. É o chamado Grupo Saquarema, é um grupo ligado à região da fazenda de Itaboraí, município de Saquarema, perto de Niterói, ali no Rio de Janeiro. E aí, esse ministério, formado por gente já com muita experiência política, é chamado de Ministério das Capacidades, certo? Tendo a figura de Bernardo Vasconcelos como um nome importante, aquele que dizia, fui liberal e agora sou regressista, né? Um importante apoiador do governo de Araújo Lima. Agora, o senador Araújo Lima, como é um regressista, ele vai querer, obviamente, regredir, vai querer o retrocesso, vai querer a reação, como se dizia na época. Ou seja, anular essa política descentralizadora. Para isso ele propôs, então, a Lei Interpretativa do Ato Adicional. Essa lei começa a ser discutida em 1837, começa a tramitar, certo, na Câmara em 1838 e só é aprovada em 12 de maio de 1840, no finalzinho ali do governo do senador Araújo Lima. O que essa lei traz? Ela reduz o poder das assembleias provinciais. Essas assembleias, por exemplo, não vão poder mais vetar decisões do presidente de província, o que vai permitir, na prática, ao presidente de província legislar, certo? Sem nenhum controle da Assembleia Legislativa. Então, com isso, na prática também, a Assembleia Legislativa perde o poder de legislar. Exatamente, certo? Além de perder o poder de fiscalizar aqueles cargos que o presidente de província nomeava, certo? Então a gente tem aí uma redução daquele centralismo político, praticamente anulando as Assembleias Legislativas Provinciais. Na mesma época, tramitava, embora não chegasse a ser aprovada no governo do senador Araújo Lima, isso vai ser aprovado em 1841, a reforma do Código de Processo Penal, que queria o quê? Anular os poderes do juiz de paz, reduzir fortemente seus poderes e também evitar que o poder de polícia e de justiça dos municípios fosse exercido por alguém eleito nos municípios. Então nós vamos ter agora, no lugar do juiz de paz, o juiz municipal, que é nomeado pelo governo central. Então o juiz local não vai ser mais o juiz de paz. Ele vai ter uma função muito limitada. Quem de fato julga vai ser o juiz municipal nomeado pelo governo central. Então se centraliza novamente o poder de justiça. Mas tem mais um detalhe que eu coloco aqui, que é o seguinte. Essa reforma faz parte do regresso. Ela é tramitada no regresso, mas ela só vai ser aprovada depois do governo de Araújo Lima, depois do golpe da maioridade, quando Dom Pedro II está no poder, lá em 1841. Mas faz parte, né, desse pacote centralizador do regresso conservador, encabeçado pelo senador Araújo Lima. Mas olha só, a lei interpretativa estava tramitando, prestes a ser votada, certo? Vai ser aprovada em 12 de maio de 1840. Um mês antes, em 15 de abril,
Os liberais, os progressistas, fundam um movimento, uma sociedade, o Clube da Maioridade. E esse Clube da Maioridade quer o quê? Quer antecipar a maioridade de Dom Pedro II com 14 anos no trono. É uma estratégia dos liberais, aí encabeçada pelo Antônio Carlos de Andrada, o irmão lá do José Bonifácio de Andrada, para voltar ao poder. Qual é a ideia? Olha, a gente defende a antecipação de Dom Pedro II no poder, certo? Com 14 anos de idade. Se isso der certo e ele de fato assumir o poder, assumir o trono, quem é que ele vai chamar para governar com ele? Aqueles que propuseram tal ideia, os liberais. Eles queriam então usar isso como estratégia para voltarem ao poder. E voltando ao poder, frear o regresso. Frear, por exemplo, a lei interpretativa. Lembrando mais uma vez que o Clube da Maioridade é fundado em 15 de abril de 1940, certo? A lei interpretativa, que vai anular praticamente as assembleias legislativas, só vai ser aprovada um mês depois, 12 de maio, né? Então, quando esse clube é fundado, é com o objetivo de eles voltarem ao poder e tentar evitar esse regresso, evitar a lei interpretativa. E depois que a lei é aprovada, evitar, por exemplo, a reforma do Código de Processo Penal, certo? Mas é claro que era preciso usar um argumento para isso, né? Um argumento que comovesse a opinião pública. E qual é o argumento? O argumento é o seguinte, ó. Os regressistas criticavam a descentralização, dizendo que a descentralização política feita pelos liberais acabou levando o Brasil a uma anarquia, a um caos social e político por causa das revoltas. Pois é, mas eles estão há 3 anos no poder e não tiveram até agora muito sucesso em combater as revoltas. Conseguiram sufocar só a Sabinada, que era um movimento menor, mas a balaiada surgiu no Maranhão, eles não conseguem controlar. A cabanagem também. A Revolução Farroupilha também não. Então, o regresso não conseguiu, através de uma centralização, combater essas revoltas. Então é preciso buscar uma nova estratégia. Não é nem o federalismo e nem o centralismo. É preciso o quê? Um rei. É preciso uma monarquia, certo? E aí vão dizer o seguinte, ó, se Dom Pedro II assumir o trono e tivermos um rei no poder, temos uma chance de pacificar essas revoltas. Quem é que vai justificar uma revolta contra o rei que está começando o seu reinado agora, certo? E também a própria autoridade real, mesmo sendo um menino de 14 anos, inspirava muito mais reconhecimento do que um grupo de regentes desconhecidos. As elites locais nas várias províncias mais periféricas do Brasil nem sabia quem governava o Brasil direito, né? Agora, se tivermos um imperador, fica mais fácil. Todo mundo sabe quem é Dom Pedro II. Então a ideia seria antecipar a maioridade com o argumento de que isso estabeleceria a paz, pacificaria as revoltas que estavam acontecendo, estabelecendo a ordem e garantindo a unidade política. Ao defender isso, com esse argumento muito forte, vão inclusive encontrar a adesão de conservadores, a adesão de regressistas. O próprio senador Araújo Lima, percebendo a adesão de regressistas, não vai reagir a esse movimento. Os próprios regressistas vão querer tomar a frente do movimento, para tentar continuar no poder. E aí, senadores vão fazer uma consulta a Dom Pedro II, perguntando se ele tem interesse em assumir o trono. Ele vai dizer que sim. Aí a Câmara, que tinha maior participação ali de liberais, vai proclamar o quê? Justamente o segundo reinado. Vai proclamar Dom Pedro II no trono, em 1840. Então a gente tem aqui, ó, o convite feito a Dom Pedro, ele aceita e depois a proclamação. Só que essa proclamação é feita sem que houvesse uma alteração da Constituição, que dizia que o imperador só podia assumir quando completasse 18 anos. 2 de dezembro de 1843. Né? Os caras proclamam, certo? Mas não altera a Constituição. Essa mudança política, contrariando o que diz a lei, é um golpe de Estado. O golpe da maioridade, que encerra a regência e dá início ao segundo reinado. Dom Pedro II assume o trono, vai formar o ministério, e quem é que ele chama para governar? Os liberais, que produziram aí, né, essa ideia do clube da maioridade e vão de fato conseguir o que queriam. Chegar ao poder. Mas vão conseguir frear o regresso? Não vão conseguir. O Dom Pedro II quer centralismo político, sim. E aí ele vai aprovar, inclusive, a reforma do Código de Processo Penal lá em 1841. Tá bom? É isso sobre a regência nessa parte aí de política interna e economia, é o tema de mais importante. Me despeço de vocês, deixando aqui a lista dos exercícios propostos do PV 500 para terceirão extensivo noturno, PV 1000 para extensivo matutino e a lista também de exercícios do estudos. Um beijo grande, fiquem bem e até a próxima.